Bom dia, galera. Saudações Cruz Maltina. Chegando aí para mais um vídeo aqui do seu canal Fala Vascão, né? Vamos falar do mercadão da bola do Vasco, né? Enquanto a gente não começa os campeonatos, né? Os jogadores, né, se apresentam hoje, né? Uma parte deles, né? Já se preparando aí para o Campeonato Carioca, né? Mas antes de começar esse vídeo, né? Eu venho aqui te pedir, deixa o seu like, se inscreve no canal. Estamos aí com 1.797 inscritos, muito perto aí, né, da meta dos 1.800 inscritos, né? Então chega com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdo aí de qualidade para vocês, né? Então, se você também quiser nos ajudar, quiser virar membro do nosso canal, está aqui em cima de mim, ó, o QR Code. Você pode escanear no seu celular aí o QR Code e virar membro do nosso canal. Também tem aqui no link abaixo aqui do vídeo, também tem, né? Se você quiser, se você tiver o iPhone, ou vai pelo QR Code, ou vai aqui embaixo. Se for Android igual o meu, né? Clica aqui que você vira membro do nosso canal e nos ajuda demais, né? Então vamos começar os temas de hoje, né? Separamos algum aqui para vocês, né? Então tá aí o calendário, né, do basquete do Vasco, né, que se classificou, né, para o Super 8 que começa lá em janeiro, lá pro dia 25, né? Mas começa aí o retorno, né, do basquete Vasco, que ficou, né, na 7ª colocação, né? E no Super 8 vai pegar o time da Gávea, né? O jogo provavelmente deve ser, né, no Maracanãzinho, já que, né, o time da Gávea toma conta lá do complexo do Maracanã, né? Mas dia 29, né, de dezembro tem o último jogo do ano, né, do Vasco no basquete, né, na abertura do segundo turno. O Vasco que venceu a primeira partida contra o São José, né, nesse NBB, né? Então, dia 29 de dezembro, Vasco e São José em São Januário. Então apoie, né, o basquete do Vasco, né, que vem fazendo aí já o segundo ano aí, depois de uma paralisação aí do basquete, voltou com tudo. O Ortega tá dando um apoio imenso aí pro basquete do Vasco. Então você que puder ir lá, né, vá lá, apoie o time do Vasco, né, que tá muito legal, o time tá se entrosando, né, e consequentemente deve fazer aí um segundo turno melhor, né, para se classificar aí para os playoffs, né, que ano passado nós chegamos aí na quarta de final, quase, né, batemos lá na semifinal, né, por pouco, né, a gente não conseguiu. Então você que puder, apoie o basquete do Vasco, né? É um esporte que o Vasco tem muita tradição, né, muitos títulos, né? Então é importante a galera estar apoiando aí o basquetebol do Vasco da Gama, né? Vamos passar para outro assunto aqui, né, sobre esses dois jogadores aqui, né? É o Cauã Barros e o Figueiredo, né? Como eu disse na live de ontem, né, os dois, né, voltaram de empréstimo. O Figueiredo voltou do Curitiba e o Barros voltou do Amazonas, né, e ambos foram emprestados, né, para o América Mineiro. Foi uma notícia do Vene Casagrande, né? Ele botou assim, ó: o América Mineiro fechou a contratação de dois jogadores do Vasco, Figueiredo e Cauã Barros. Os dois chegam ao Coelho por empréstimo até o final da Série B. Ambos já estão em Belo Horizonte para exames médicos, né? Lembrando que o treinador, né, do América Mineiro para a Série B é o William Batista, né, que foi treinador da base do Vasco aqui, dirigiu, né, o elenco do Vasco em alguns jogos quando a gente teve demissão de técnico, né? Então o William Batista conhece muitos dois e indicou os dois para lá. Né, sobre o Cauã Barros, né, era um jogador que eu tinha, né, uma esperança, né, uma expectativa que ele fosse ficar no elenco do Vasco, pelo menos ali para jogar o Campeonato Carioca, para a gente ver como é que ele é, como é que ele ia voltar, né? Porque o Barros, né, se a gente for pensar, ele saiu aqui do Vasco, né, por problemas disciplinares, né, e não foi o futebol em si que fez o Vasco emprestar ele para o Amazonas, né? Então eu pensava que o Vasco ia, né, trazer o Barros de volta para jogar ali, para ver como é que ele ia se sair, né? Já o Figueiredo, né, saiu do Vasco em baixa, foi lá para o Curitiba, né, jogou alguns jogos lá, não se firmou, e o Curitiba devolveu ele para o Vasco. O Vasco agora está emprestando ele para o América Mineiro. Eu acho que o Figueiredo, sim, né, o Vasco faz certo em emprestá-lo novamente, né, até porque o Figueiredo não se firmou, né? Eu acho que o Figueiredo se perdeu muito quando o Barbieri estava no Vasco, que quis botar ele em várias posições e acabou que ele não se firmou em nenhuma, né? A gente não sabe se o Figueiredo é lateral direito, se o Figueiredo é volante, se o Figueiredo ele é atacante de lado ou se ele é centroavante, né? O Figueiredo se destacou muito na base do Vasco, mas no profissional ele ainda não
foi aquele Figueiredo da base, né? Em 2022 na Série B ajudou o Vasco em alguns gols, foi importante, mas, né, não deixou saudade para a torcida. Então é importante, né, o empréstimo deles, e eu espero que o Barros continue evoluindo como ele fez no Amazonas e que ele volte para o Vasco, que seja aproveitado, porque é um bom jogador, né? Vamos passar aqui para o próximo slide aqui. Vamos falar sobre Léo Pelé, né? Que o Atlético Paranaense acertou a venda do Léo e, segundo informações, o Atlético deve anunciar o jogador hoje ainda, né? O Vasco acertou a venda do Léo Pelé por 2 milhões de dólares, né? E nisso inclui a dívida que o Vasco tinha do Hugo Moura, né? Cerca de 2 milhões de reais. E com isso, o Vasco vai ficar com cerca de 10,2 milhões, né? Então, assim, foi uma venda interessante para o Vasco. Eu vejo muita gente falar, o Vasco perdeu dinheiro com o Léo porque o Vasco pagou 16 e está vendendo por 12. A gente tem que entender que o Léo ficou 2 anos no Vasco e, se a gente for, né, ver, o Léo desvalorizou, né? Então eu acredito que foi uma boa venda para o Vasco, né? Eu já estava prevendo que o Vasco teria prejuízo com ele, o Vasco teria que emprestá-lo, né, por um ano e salário, né? Então acho que seria ruim para o Vasco perder o Léo sem ganhar nada. Então eu acho que esses 10 milhões de reais que vai ficar, né, já pagando o valor do Hugo Moura, foi bom para ambas as partes. Foi bom para o Vasco, foi bom para o Léo, e a torcida do Vasco também, né, também não morria de amores por Léo, né? O Léo, que é um jogador que ele sempre entrou em campo para honrar a camisa do Vasco, mas acontece, né? Errar, ele errou bastante, né? E com isso ele ficou ali, né, com a torcida no pé dele, né? Eu acho que o Léo, ele tem que o mental dele, ele tem que evoluir, porque a gente percebe que quando ele tem uma falha, ele cai psicologicamente muito, né? Mas eu torço muito para ele, para que ele possa, né, reencontrar o futebol dele, que ele possa dar a volta por cima, né? Porque é um bom rapaz, né? É um cara que trabalha sério, né? Então eu torço muito por ele, né? Então vamos falar aqui o próximo assunto que eu separei aqui pra gente, vamos falar sobre esse aqui, ó, que é um cria da base, né? Eu botei até no título, outro cria de volta, né? É Juan Bezerra, né? Mais conhecido como Juan Batata, né? O Vasco, ele foi cria da base do Vasco e saiu do Vasco ali, né? Deixou o Vasco em agosto de 2023, né? Ele foi lá para o time lá da Ucrânia, né? O Alexandria, né? E tá lá, e o Vasco tenta repatriar ele de volta, né? Ele tem bons números lá, né? O Juan Bezerra, né? O mais famoso como Juan Batata, né? Ele apareceu numa lista como jogadores, com jogadores como o Yamal e o Estevão, né? Ele tá tendo bom desempenho lá, e o Vasco, né, tenta trazer ele de volta. Quando ele terminou o contrato com o Vasco liberou ele, mas reteve 30%, né, do passe dele. E com isso pode facilitar a volta dele aí para o Vasco. Só que o Vasco tem concorrência aí de outros clubes, né? Vamos ver o que vai ser desse jogador. Eu falo para você que realmente eu não me lembro muito bem dele na base, né? Ele teve uma confusão lá com o time da Gávea ou algo do tipo, né? Acho que quando nós ganhamos um jogo, né? Então é um jogador aí que pode estar voltando para o Vasco, né? Eu não conheço muito dele, vou procurar ter mais informações sobre ele, mas é mais um cria que pode estar voltando aí para São Januário. É a pergunta que eu te faço: gosta do jogador? Já viu o jogador? Né? É um jogador que, pelo que eu vi, né, atua pelos lados de campo, né? Tem 1,65 m, né? Então deixa aqui nos comentários se você conhece o jogador. Leco, atua assim, gosto, não gosto, né? Um jogador que pode dar fruto pro Vasco aí, né? Então vamos passar para o próximo aqui. Esse jogador aqui, né, pode estar, o Vasco também está tentando a contratação dele. Trata-se do Wanderson, né, do Internacional. Uma coisa interessante também, que o Wanderson, ele tem passaporte belga, né? Então é um jogador que tá no Internacional, né? Tem 30 anos, né? Um jogador bom de bola, né? A informação, né, saiu lá no GE, foi a seguinte, que a cobiça do Vasco já vem de dias. Num primeiro momento, as conversas não prosperaram, porque o Colorado se mostrava resistente e avançar nas tratativas, mas se mostra mais aberto aos contatos, né? Além do Vasco, outros times do país está tentando contratar o Wanderson, né?
E o Wanderson também voltou a ser cobiçado pelos russos, né? Ele jogou lá no Krasnodar entre 2017 e 2022. Né? Então, assim, é um jogador de 30 anos, né? Ele tem 136 partidas pelo Inter, com 20 gols e 18 assistências. O contrato dele é válido até o fim de 2025. Com isso, o que quer dizer? Que no meio do ano agora, ele já pode assinar um pré-contrato e no final do ano sair de graça. Então o Inter, né, eu acredito que não vai dificultar muito uma saída dele, né? Até porque se não negociar ele agora no final do ano ou até quando a janela abrir, vai ficar difícil, né, de recuperar algum dinheiro. O Inter, né, que pagou nele 4 milhões e meio de euros, cerca de 24,8 milhões de reais na época, tá? Em 6 parcelas de 750 mil euros, né, cerca de 4,1 milhão. Restam pagar ainda 2 parcelas, né, de 2025 e uma aberta ainda de 2024, que totaliza cerca de 2,25 milhões de euros, cerca de 12,4. Né? Então, o Vasco pode, numa eventual transação com o Internacional, pegar essas parcelas e pagar. Né? O Vasco vai pagar cerca de 12,4 milhões. Será que vale esse jogador? 12,4 milhões o Vasco investir num jogador de 30 anos? Eu acho que é um bom jogador. Né? A gente poderia diminuir um pouquinho esse valor aí. Né? O Inter pagava um pouco, o Inter perdia um pouco, né? Até porque, né, já pegou o jogador lá em 2022, né? Então aí o Inter, né, 2024 tem aí 2 anos com o jogador, vai perder, não tem jeito, né? Não vai conseguir recuperar os 24 milhões. Se o Inter bater o pé e quiser os 24, para o Vasco ele não vai vender, né? E o jogador que perdeu esse ano a titularidade ali para o Wesley, mas é um bom jogador, né? Vi alguns jogos dele, né? Contra o Vasco, principalmente aqui em 2023, né? Que o Inter ganhou de 2-1. Foi um bom jogador, jogou bem, né? E deu muito trabalho para a zaga do Vasco. É um jogador que atua pelo lado de campo, né? Parte para cima, né? Não tem medo, né? E acredito que seja um bom reforço para o Vasco, tá? Então, galera, essa foi as notícias aí. Ó, o Gato Preto tá passando aqui, então é sinal de o Vascão vai prosperar aí no ano de 2025. Então, eu te agradeço vocês que chegaram aí, né, até agora no vídeo aí com a gente, né? Muito obrigado. Então, pô, o vídeo tá melhorando a cada dia, então peço que continue aí nos ajudando, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos para mais pessoas. E lembrando que hoje às 18 horas a gente está de volta aí para fazer aquela tradicional live para falar muito do mercado da bola do Vasco da Gama, né? Vamos ver se o Vasco bota algumas imagens lá do treino, lá dos jogadores que vão se representar. Vamos falar dos jogadores que se representaram, que provavelmente, né, vão começar aí a jogar, né, os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Então, galera, é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus, né? Deixe seu like, né? Se inscreva no canal. Como eu sempre termino cada live, cada vídeo, ó, ao Vasco tudo. Fiquem com Deus. Tamo junto. Um abraço. Fui.